Momento Terapia. Pois muito que bem. Essa matéria do jornal Estado de Minas, caderno Saúde. E a manchete diz o seguinte: por que pode ser prejudicial perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer? Pressão para encontrar uma vocação faz com que muitos alunos se sintam perdidos e deprimidos. Além disso, a pergunta persistente pode limitar o leque de escolhas. Especialistas dizem que é melhor perguntar o que a criança gosta de fazer e não o que ela quer ser. Interessante, achei muito interessante. O que você pergunta a uma criança quando a encontra pela primeira vez? Quais lembranças você tem da primeira pergunta que te faziam quando você era criança? As pessoas sempre se perguntam: o que você vai ser quando você crescer? Realmente, todo mundo pergunta, né? Provavelmente é a seguinte: o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta ingênua, por meio da qual os adultos procuram conhecer os interesses daquela criança. E também pais, avós, tios e professores costumam repetir essa pergunta à medida que as crianças crescem. Para a criança, porém, a resposta às vezes é difícil e os especialistas alertam que isso pode ter um efeito contraproducente. Sinceramente, eu acho meio que exagerado isso, mas tem sentido, não deixa de ter razão. A resposta a essa pergunta para as crianças quase sempre se limita a algumas carreiras sobre as quais elas tenham algum conhecimento, diz o professor de psicologia da Universidade da Flórida. Acho que se as crianças aspiram a essas carreiras e depois a maioria acaba seguindo outra coisa, isso pode levar à insatisfação. Sim, talvez sim, nessa geração imbecil que vocês ficam endeusando, provavelmente sim. Mas pessoas, né? A gente evolui, a gente cresce. A gente hoje morre de rir muitas vezes de coisas que a gente queria na infância. Eu lembro que meus irmãos, a gente perguntava o que eles iam ser quando crescer. Um falava que ia ser lixeiro, o outro falava, são gêmeos, né? Fulano, o que você vai ser quando crescer? Lixeiro. E eu ser bombeiro. Acho que falava só para rimar. E nenhum dos dois é lixeiro e nenhum dos dois é bombeiro e vão muito bem, obrigada. Sabe? Quando me perguntavam, uma vez só que eu lembro que me perguntaram o que eu ia ser quando crescer, eu disse que queria ser professora e eu fiz magistério e desisti de ser professora. Depois que eu fiz direito, eu voltei a ser professora. Então, assim, sabe, a gente cresce, a gente evolui e uma pessoa ficar frustrada porque quando perguntaram para ela, ela dizia que ia ser uma coisa, depois cresceu, virou outra. Ai, que coisa, né? Mas a gente não pode desconsiderar que sim, existe aí uma geração de mimizentos e aí eu acho que não é que a gente não tenha talvez que perguntar, mas a gente tem que tratar essas pessoas. De qualquer forma, eu achei muito interessante a matéria nos ensinar a perguntar o que ela gosta de fazer, ao invés de perguntar o que ela quer ser. Ou como ela quer ser. Quer ser uma criança? Eu quero ser uma profissional assim, uma profissional assado, mas e não exatamente o que, pontuando a questão, né? Quando você pergunta como ou o que ela gosta de fazer, realmente você deixa aí aberto um leque. Mas, sinceramente, se perguntar da forma tradicional também o que vai ser quando crescer, se isso depois se tornar um problema para a pessoa, puta que pariu, significa que você criou seu filho muito mimizento. Bom, acredita-se que encontrar uma vocação pode ser fonte de alegria e segurança. No entanto, estudos mostram que buscá-la pode fazer com que jovens se sintam perdidos e confusos. Na minha época também,
Quando chegava aquele período de fazer o segundo grau, que na época tinha profissionalizante, né? Aí você vai fazer o teste vocacional, porque você fica completamente perdido, gente, isso é natural. Bom, a relação entre ter uma vocação e a felicidade é basicamente nula, ou eu que o diga. Existem até estudos que mostram que se você tem uma vocação, mas não é realmente capaz de realizá-la, isso pode levá-lo a se sentir mais insatisfeito, de forma que seria quase melhor se você não tivesse essa vocação. Você fica frustrado se você tem e não alcança. Então, para algumas pessoas, pode resultar em menos felicidade. Para a fundadora de uma organização que oferece educação em tecnologia, Cine de Bovel, para jovens empreendedores e empresas, essa questão pode ser uma espécie de armadilha de identidade para crianças. Eu vejo mais chance de ser frustrante quando você instiga que a pessoa seja e ela não consegue ser. Ela passa uma vida achando que tem que ser para te agradar e aí ela não consegue ser e aí eu acho que é um prejuízo. Mas se ela deseja uma coisa e com o passar do tempo ela vai mudando, não vejo problema não ter alcançado aquilo. Bom, então eles dizem que em vez de sugerir logo cedo para a criança essas construções sociais de que sua carreira será estática e linear, vamos prepará-la para como será o futuro do trabalho, em que haverá mais tecnologias e serão necessárias habilidades como pensamento crítico e inteligência criativa. Como adultos, devemos parar de perguntar às crianças o que elas querem ser quando crescer. Em geral, o meu conselho para os adultos é focar mais em perguntar às crianças o que elas gostam de fazer. Quais atividades e interesses elas têm no presente, em vez de focar em uma ideia vaga de uma carreira no futuro. Não acho que nós, adultos, façamos um bom trabalho falando com as crianças sobre isso e acho que muitas vezes é porque ficamos um pouco míopes. Eu não sei por que a gente tem mesmo essa ansiedade de querer saber da criança o que ela quer ser. Eu acho que é mais para saber se ela vai seguir você ou não, né? A sua carreira, ou se ela vai ser algo melhor que você, que os pais sempre esperam que a criança seja igual ou melhor que eles. Mas enfim. Os especialistas, então, sugerem substituir o que por quem e como. Quem você quer ser e quais são os problemas que deseja resolver. Eu achei interessante, não por uma questão de direcionamento de vocação, mas pelo leque de discussão que abre entre pais e filhos, entre educadores e filhos. Isso abre um leque de discussão muito grande, né? Quem você quer ser e quais os problemas você quer resolver. Como você resolveria esses problemas com as ferramentas que você tem hoje? Imagina esse tipo de discussão em sala de aula, que interessante, ou no final de semana em casa. Eu acho um barato isso. As respostas costumam ser realmente muito positivas para esse tipo de questão e ampliam o potencial de como eles vão abordar a sua carreira no futuro. Diz a presidente dessa organização que fez a pesquisa. Em vez de vocação, há um foco na psicologia que se concentra na paixão. Muitas pesquisas mostram que é mais comum as pessoas encontrarem sua paixão quando começam a trabalhar. Exatamente. Ao invés de ter uma paixão e depois selecionar o trabalho por isso. Essa é a questão. Você começa a trabalhar e descobre que você ama aquilo ou que você odeia aquilo e ali você vai encontrando seu caminho. É diferente de você ter uma paixão e correr atrás daquilo. Bom, é um bom marco para ajudar os adultos essas questões, né, de perguntar à criança, de se apaixonar pelo que você está fazendo, é um bom marco para ajudar os adultos a pensar sobre as crianças. É preciso muito para ganhar paixão e muitas vezes é necessário ter experiência no mundo real para alcançar essa paixão. Os entrevistados aconselham adolescentes e adultos a evitar frustrações no que se refere às discussões relativas à vocação.
É preciso familiarizar-se com a ideia de que a identidade da carreira não é estática, que as trajetórias de carreira não são mais lineares e podem ser horizontais ou laterais. Sugere-se, então, conversar com as pessoas que fazem trabalhos relativos. Aí, por exemplo, o educador pode levar na escola profissionais que fazem trabalhos relacionados com aqueles problemas que a criança diz que quer solucionar. E aí as crianças vão buscando informações ali na vida real e não apenas no campo das ideias. Muito, muito interessante essa reportagem. Se você tem filhos ou sobrinhos e quiser ler novamente, é do jornal Estado de Minas, portal UAI, e a manchete é: por que pode ser prejudicial perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Muito obrigada a você que esteve comigo esta noite, que mandou beijinho que eu nem li direito porque é trem demais aqui, mas você sabe que a sua audiência é sempre muito, muito, muito importante para mim, Adriana, para o programa Noticiando e para a Rádio Web Feito em Casa.